Você aceitaria fazer um empréstimo com a condição de que, se você não pagasse no prazo combinado, você pagaria com um pedaço da sua própria carne? Essa é a proposta central de O Mercador de Veneza, que é uma das peças mais polêmicas do Shakespeare. Mas esse não é só um drama sobre contratos. É também sobre poder, sobre humilhação, sobre preconceito. E sobre como que a justiça pode ser usada como arma. Mais do que um enredo engenhoso, essa peça ela expõe contradições humanas que continuam muito atuais, como a amizade que vira dívida, a justiça que vira espetáculo, a vingança que disfarça uma dor antiga. Nós temos um judeu que exige um pedaço de carne humana como pagamento de uma dívida. Essa imagem parece monstruosa e é. Mas o que acontece quando a crueldade nasce da humilhação constante? O Shakespeare escreveu O Mercador de Veneza no século XVI, mas o que ele nos mostra sobre justiça, vingança e exclusão ainda está aqui entre a gente. Em Veneza, o comerciante Antônio está triste, melancólico. Ele não sabe por quê, mas sabemos que ele carrega dentro de si uma angústia profunda. O seu amigo Bassanio pede dinheiro para tentar conquistar a rica e inteligente Portia. O Antônio, com seus navios ainda longe de chegar, vai pedir um empréstimo ao agiota judeu Shylock. O Shylock aceita, mas impõe uma condição cruel. Se não pagarem a tempo, ele exigirá 1 libra de carne do Antônio. Parece um contrato absurdo, mas ele aceita com ironia, como se fosse apenas uma brincadeira, e com a certeza do devedor de que nenhum imprevisto vai acontecer. Mas nada nessa peça é só brincadeira, e claro que imprevistos acontecem. Então, Shylock é a personagem mais complexa dessa peça. Ele é o vilão, mas ele também é uma vítima. Ele é ridicularizado, insultado por ser judeu, tratado como inferior. Ele acumula humilhações, e quando ele finalmente tem ali a chance de fazer valer um contrato, ele exige justiça ao pé da letra. Mas a pergunta que o Shakespeare deixa no ar é: o Shylock quer justiça ou quer vingança? Ele não quer apenas o dinheiro. Ele quer algo que ninguém deu a ele até agora, que é dignidade. O seu famoso monólogo nos inspira até hoje. Sou um judeu. Não tem olhos um judeu? Não tem mãos um judeu? Órgãos, proporções, sentidos, afeições, paixões? Não se alimenta com os mesmos alimentos? Não se fere com as mesmas armas? Não é sujeito às mesmas doenças? Não se cura pelos mesmos meios? Não se aquece e esfria com o mesmo verão e inverno que um cristão? Se nos espetarem, não sangramos? Se nos fizerem cócegas, não rimos? Se nos envenenarem, não morremos? E se nos ofendem, não haveremos de nos vingar? Se somos iguais a vós em tudo mais, também o seremos nisso. Se um judeu ofende um cristão, qual é a humildade deste? A vingança. Se um cristão ofende um judeu, qual deve ser a paciência dele, por exemplo, do cristão? A vingança. A vileza que me ensinais, eu a praticarei. E será duro, mas executarei melhor a lição. O Shylock nos obriga a ver o outro, mesmo quando ele se torna cruel. Quando o Antônio não consegue pagar a dívida, o caso vai parar nos tribunais. E a cena do julgamento é uma das mais famosas do teatro. O Shylock exige a sua libra de carne. A Portia, disfarçada de juiz, entra em cena e tenta convencê-lo com um discurso brilhante sobre misericórdia. Mas o Shylock insiste. E aí vem o golpe final. A Portia admite que ele tem direito à carne, mas nenhuma gota de sangue pode ser derramada. Ou seja, o contrato é impossível de ser cumprido. E o Shylock, nosso vilão, é derrotado. Mas a peça não termina com essa vitória. Ele é forçado a se converter ao cristianismo, a abrir mão da sua fé, da sua identidade. E essa é uma punição muito cruel, né? Uma humilhação total. E aqui a peça vira um espelho pra gente. Quem é mais cruel? O vingador
ou os vencedores que se dizem virtuosos? O Mercador de Veneza nos fala sobre justiça, sim, mas também sobre os seus limites. O que nós vemos é o uso da lei como forma de exclusão. O Shylock é punido não só por querer vingança, mas por ser quem ele é, um judeu numa sociedade cristã que o despreza. O Shakespeare não nos oferece heróis perfeitos. Por exemplo, a Portia é brilhante, mas também ela é cruel. O Antônio é leal, mas despreza quem não é como ele. E o Shylock é vingativo, mas carrega uma dor ancestral. Talvez a pergunta, então, mais honesta dessa peça não seja sobre contratos, mas sobre humanidade. Quem tem o direito de julgar o outro quando todos nós, de alguma forma, estamos feridos? A exigência final, que o Shylock abandonasse a fé, a sua fé ali, a sua identidade, a sua história, é um tipo de violência institucional, que, claro, perpetua preconceitos e discriminação. O que essa peça revela é muito doloroso. Mesmo quando o excluído grita, a sociedade responde com silêncio. Mesmo quando o oprimido exige reparação, ele é rotulado como vilão. O Shylock não é um herói, mas ele também nunca teve o direito de ser humano aos olhos dos outros. E o mais cruel talvez não seja o que ele faz, mas o que fazem com ele nessa peça. E você, já viu alguém ser punido por reagir à dor? Já presenciou uma humilhação mascarada de correção? Resumindo, O Mercador de Veneza não é apenas sobre contratos, é sobre exclusão, é sobre quem tem o direito de falar e quem é sempre calado, silenciado. E se você gostou desse vídeo, eu peço que dê o seu like, se inscreva no canal, deixa aí a sua opinião e a gente se vê no próximo. Até lá!